E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar aí sobre a inflação e também sobre a perda de poder de compra que as pessoas vêm tendo e, claro, como que nós podemos nos proteger justamente dessa inflação e nós vamos entender a ação e a reação. Toda ação gera uma reação e a inflação é fruto de uma ação. Quando nós entendemos essa ação, nós conseguimos antecipar os movimentos e antecipando os movimentos, no caso, para entender essa ação que gera inflação, a gente consegue proteger o nosso patrimônio, o nosso poder de compra e também nós conseguimos multiplicar a nossa grana. Vamos entender melhor essa questão, vamos compartilhar na tela. Antes, já deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp para que mais brasileiros tenham acesso a esse conteúdo. E bora começar aqui, pessoal, falando sobre a Argentina, né? Um bom case para entender sobre como as interferências estatais elas acabam criando anomalias. E essas anomalias muitas vezes geram crises, e essas crises é justamente um movimento para corrigir anomalias, para expurgar excessos, né? Então, muito bem. Inflação na Argentina chega na casa dos 5% em junho, apenas em um mês. E especialistas dizem que o pior está por vir. O índice anual de 2022 aproxima-se velozmente dos 100% de inflação, pessoal, 100% de inflação no ano, alimentado por uma economia que ameaça parar por falta de dólares para mover a produção. É claro, pessoal, quando você deteriora o seu fiscal, quando você deteriora o fiscal do seu país, você vai ter problemas com os investidores, por exemplo, caindo fora e também para conseguir tomar empréstimos, por exemplo. Por isso que é tão importante, né, você preservar o fiscal. Então aqui nos vídeos, quando eu falo sobre a importância de respeitar o teto de gastos e tudo mais, muitas vezes acaba as pessoas levando para um lado político. E não, o meu objetivo não é fulanizar aqui nos vídeos, mas sim mostrar que algumas atitudes acabam gerando resultados, toda ação tem uma reação. Muitas vezes uma ação tem um resultado bacana no curto prazo, mas o preço vai pesar no longo prazo. E a gente vai entender agora essa história. Então, a Argentina, a gente está vendo que ela está tendo uma reação, né? Ela está tendo uma consequência de um ato. Vamos pegar aqui o que o governo esquerdista da Argentina fez alguns anos atrás. Lembra que em 2020 as pessoas aqui no Brasil diziam como é bom se o Brasil tivesse um presidente, né? Olha só a Argentina que tem um presidente. O presidente lá na Argentina tá do lado do povo, tá proibindo que as pessoas sejam demitidas. O cara vai lá, fecha tudo, fecha todas as indústrias e proíbe que as empresas demitam. Olha que herói, né? Era isso que as pessoas que não entendem das bases econômicas, que não entendem dos fundamentos, diziam em 2020 sobre o presidente da Argentina. O mesmo presidente da Argentina, a gente comentava aqui no canal, que estava fazendo a loucura, né, pessoal, de fazer aí congelamento de preços, né, que é uma loucura. Então, agora chegou o preço, né, pessoal, de você ter esse presidente tão bondoso, né, que é justamente o desemprego, que é justamente a inflação. Então não existe almoço grátis, né? Então, proibição de demissões na Argentina agrava a crise de emprego. Mas como assim, Gabriel? Desemprego no país, na prática, já beira os 30%. O governo pode enfrentar pressão para reverter restrições durante as negociações com o Fundo Monetário Internacional, porque a Argentina também tem essa dívida aí. Então a grande questão aqui, pessoal, é que esse governo esquerdista maluco, ele foi aí fazer interferências para estimular a economia, para proibir que as pessoas fossem demitidas, mas quem aí de vocês vai manter uma empresa aberta se ela está dando prejuízo? Quem aí de vocês, quando tem congelamento de preço, vai produzir um produto, sendo que você tem prejuízo para produzir aquele produto? Digamos que para você produzir um bolo custe R$10 e o governo tabela que você tem que vender esse bolo a R$5. Você vai vender esse bolo? Não, porque custa 10. Você vai ter que vender por 5? Você vai ter prejuízo? É claro que não. O ser humano, pessoal, ele é movido por recompensas. Para as pessoas fazerem as coisas, elas precisam ter uma recompensa. Isso é psicologia. Então, para as pessoas gastarem energia para trabalhar, elas têm que ter um salário, elas têm que ter um lucro, né? E se você faz com que as pessoas tenham que produzir algo levando na tarraqueta, é claro que as pessoas vão parar de produzir. Então, o que aconteceu, né? O empresário, ele era proibido de demitir as pessoas, ele estava levando prejuízo, a empresa quebra. Então, hoje, o desemprego está muito maior
do que se deixassem, por exemplo, as pessoas fossem demitidas naquele momento. Porque você conseguiria fazer um downsize, você conseguiria, né, ali equilibrar as contas da empresa. Então, são essas interferências bestas que políticos que nunca abriram uma empresa tomam que acabam ferrando a nossa vida. Como é que um político pode ajudar? Como é que um político pode ajudar o empresário? Como é que o político pode ajudar as pessoas? Porque quem gera emprego não é o político. Quem gera emprego são os empresários que acabam contratando as pessoas. E para isso ele precisa de um bom cenário para prosperar. Então, como é que você ajuda a economia a crescer? Não atrapalhando, né? É isso mesmo. Como é que um político ajuda? Não atrapalhando. E aí, pessoal, a gente tem que falar do Brasil, porque esse ano de eleição, né? Então é um assunto espinhoso, mas vamos lá. Olha só, pessoal, agora é um assunto espinhoso porque a gente vai falar de emissão de dinheiro, sobre inflação, e nós não podemos, né, esquecer desse ilustre ex-presidente aqui, que falou, né, que era hora de imprimir dinheiro para o povo. Então, em tempos de guerra, mesmo sanitária, solução para enfrentar a pandemia e a paralisação, que, claro, o próprio governo gerou as paralisações da atividade econômica, é a emissão monetária. Então, o Lula, ele defendeu aí imprimir dinheiro, que é claro que a gente sabe que gera inflação, né, pessoal? Inclusive, o próprio presidente da Argentina, eu gravei um vídeo, né, que ele estava indignado, que ele falava assim, gente, que coisa estranha, né? Parece que quanto mais eu imprimo dinheiro, mais o preço das coisas sobe. Gente, é uma piada, né, pessoal? Político, cuidar do dinheiro é problema. Por isso que eu digo aqui no canal, seja você o seu próprio presidente. Não espere que um político vai resolver a sua vida. Busque você, cuidar da sua grana, investir antifrágil, buscar o conhecimento para que você tome melhores decisões e consiga se proteger das cagadas desses políticos. Então, esse ano é ano eleitoral, e aqui no site do próprio PT tá aqui a notícia, né, que o Lula defendia imprimir dinheiro, né? Então a gente tem que cuidar com essas medidas populistas aí, agora o que está acontecendo com esse risco de estouro de teto de gastos, porque quando você deteriora o fiscal, você vai ter inflação, você vai ter problemas, tá? E aí, pessoal, vamos ver o que aconteceu com a base monetária do Brasil. Desde 94, né, claro, o governo vem imprimindo dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro estatal, o dinheiro colorido estatal não tem lastro. O dólar parou de ter lastro lá na década de 70, depois do acordo de Bretton Woods, o real nunca teve lastro. Então, o lastro das moedas estatais, das moedas fiduciárias, está na confiança no Estado, na confiança ali nos políticos, basicamente, na confiança daquele país de gerar riqueza, do trabalho dos habitantes daquele país e tal. Então, o Brasil, pessoal, aqui na sua tela você está vendo o M2 do Brasil, você percebe claramente que ele vem aí expandindo essa base monetária. Em um termo mais chucro, digamos assim, ele vem imprimindo dinheiro. E qual que é a consequência, Gabriel, dessa impressão de dinheiro que muitos políticos aqui defendem, né? A consequência é justamente a depreciação do poder de compra das pessoas. Então, uma coisa que eu ensino lá nos meus treinamentos é o que é a riqueza. Muitos brasileiros ainda não entenderam isso. E aí eles acabam sendo presas fáceis de políticos que vêm com um papinho gostoso de que é só imprimir dinheiro que está tudo resolvido. Mas não é bem assim. Porque a verdadeira riqueza, ela não é impressão de dinheiro. Não é você imprimir dinheiro que você vai deixar as pessoas mais ricas. Não é você distribuir dinheiro que você vai deixar as pessoas mais ricas. Então, o que eu peço para você? Que você compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, para que elas entendam de uma vez por todas o que é a verdadeira riqueza, o que é a riqueza. Como que se gera riqueza? Como que um país ele fica mais rico? O brasileiro precisa entender, principalmente nesse ano eleitoral, para que as pessoas não caiam um papinho furado de político. Porque com certeza esse papinho aí doce de político vai cantar. Então o que é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é o aumento da produtividade. É o aumento da produtividade da produção de bens e serviços. Então como é que você deixa um país mais rico? Como é que você deixa um país mais próspero? Aumentando a produtividade. E como é que você aumenta a produtividade? Não atrapalhando o empresário, deixando esse empresário inovar, deixando esse empresário otimizar processos, deixando esse empresário poder investir mais naquele negócio para que aquele negócio se torne mais produtivo, tenha mais tecnologia, tenha mais expertise, mais conhecimento para melhorar processos, para que as pessoas tenham ferramentas para trabalhar, para que uma empresa não tenha que gastar horas e horas de contabilidade para pagar um imposto que é absurdamente complicado e complexo. O imposto aqui no Brasil é muito complexo. Então, as empresas elas têm que destinar muito trabalho para pagar imposto. Isso acaba tirando produtividade da empresa. Então,
Perceba como o Estado atrapalha, né, a produtividade das empresas e isso acaba reduzindo a eficiência delas, aumentando o custo operacional delas. Então, tá tudo conectado, pessoal. Então, como é que você aumenta a riqueza de um país? Não é imprimindo dinheiro, gente. Já tá na hora da gente entender. Isso que parece que político safado não entende. E os caras continuam repetindo os mesmos erros, porque funciona no curto prazo. É o tal do efeito Cantillon. Funciona no curto prazo. E quem recebe o dinheiro primeiro vai se dar bem. O problema é que alguém vai pagar essa conta. Por quê? Porque quando você tem aumento da quantidade de papaizinhos coloridos, mas não tem aumento da quantidade de bens e serviços disponíveis, você vai ter aumento de preço. Então a inflação é uma consequência justamente dessa expansão monetária. Então o que você está vendo na sua tela aí, seu capitalista? Você está vendo aí na sua tela a depreciação da nota de R$100. Então aí, lá em 94, quando saiu o Plano Real, uma nota de R$100 tinha o poder de compra de R$100. Só que com o passar dos anos, com a inflação corroendo o poder de compra do brasileiro, principalmente o brasileiro que não investe em antifrágil, porque quem investiu em antifrágil conseguiu proteger o poder de compra. O problema é quem não investiu. Quem não investiu em antifrágil ficou mais pobre de 94 para cá. Então a grande sacada aqui, pessoal, é que hoje o poder de compra de uma nota de R$100 equivale a R$13,91. Então uma nota que em 94 tinha o poder de compra de R$100, hoje tem o poder de compra de R$13,91. Eu não sei como é que as pessoas não se assustam com isso. Então, esse é o mal da inflação. Então, hoje, pessoal, uma nota de R$100 teria que ser uma nota de R$748 para ter o mesmo poder de compra. Essa que é a grande jogada, tá? E aí, o que vem gerando essa depreciação, né, do poder de compra? É a expansão monetária, gente. Você consegue ver claramente aí na sua tela, tá? Nos Estados Unidos isso também acontece. Como a gente vem comentando aí no canal, eu acredito que isso é o que vai gerar agora aí a próxima bolha, né? Essa expansão toda, uma hora vai ter que corrigir, isso gera uma bolha, né? Então essas anomalias que são geradas pelos bancos centrais, pela expansão monetária, por essa política, né? Elas geram anomalias e de tempos em tempos formam-se os ciclos. Por isso que é tão interessante você dominar esses ciclos que eu ensino nos meus treinamentos e também aí mostro na prática o que eu faço para os membros do canal. Então a grande sacada aqui, pessoal, é que também nos Estados Unidos, principalmente depois da década de 70 com o fim do Acordo de Bretton Woods, a expansão monetária comeu solta, né? Isso acaba depreciando aí o dólar. E é claro que lá nos Estados Unidos, assim como na Europa e em outros países, você também está tendo como consequência a inflação, né? Que é justamente a perda do poder de compra, é esse papelzinho colorido valendo menos. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, que eu explico também aqui no canal, a gente já vem falando incansavelmente sobre isso, eu explico nos meus treinamentos, que é o Flight to Quality. A grande jogada é que, sim, o dólar perde poder de compra, assim como o real perde poder de compra, assim como o peso argentino perde poder de compra. Só que existe uma diferença no tanto que essas moedas perdem de poder de compra comparado com a outra. E aí, aqui eu até trouxe esse post exclusivo para os membros do canal, que eu vou mostrar para vocês uma partezinha. O texto eu fechei aqui, tem que clicar em ler mais aqui para ver o resto, porque aqui eu falei de alguns insights do que eu acredito que pode estar para acontecer aí e como que a gente vai se posicionar nos próximos passos, né? E aqui, pessoal, nesse post, exclusivo para membros aqui do canal, eu falei justamente sobre o dólar index, que é justamente uma cesta de moedas que compara o dólar com outras moedas. E aí o dólar, em comparação com outras moedas, vem ganhando força. O que ainda indica que o dólar americano é o pouso seguro, né? É o porto seguro ali para os investidores. Então o que está acontecendo agora? Como a gente vem falando aí no canal, nós estamos com um risco macro muito grande, nós estamos vendo aí uma busca por segurança, o aumento dos juros americanos leva, né, o investidor a voltar para o dólar, então ele acaba saindo de países emergentes como o Brasil, por isso que lá para os membros eu alertei para comprar dólar, eu venho falando para comprar dólar desde os 4,70 neste ano, tá? Então com certeza os membros se deram muito bem e eu mostro eu comprando dólar na prática. Se você não viu isso, é claro, é só se tornar membro para ver, né? E aí, pessoal, aqui então eu falo justamente sobre o dólar ganhando força nesse momento, mas nesse primeiro momento o dólar ganha força porque está ocorrendo o flight to quality, né? Então, por que o dólar está ganhando força agora? Porque ele é a maior moeda, é a moeda global, é a moeda mais forte, né? É os Estados Unidos. Então, por enquanto é a moeda de reserva, mas o dólar também perde valor, tá? E aí, a grande questão é que as outras moedas, como o real, por exemplo, perdem mais valor do que o dólar.
Por isso que é importante você dominar o ciclo, porque nesses momentos, quando a gente fala aqui de real, o dólar acaba se fortalecendo frente ao real, principalmente porque ocorre esse fenômeno, né, do flight to quality e tal, que é um fenômeno que ocorre nos ciclos aí, justamente nos finais de ciclo, tá? Então agora, ativos de renda variável tendem a sofrer e tudo mais, e os ativos de porto seguro tendem a se dar bem, né? Por isso que lá na nossa carteira antifrágil eu tô fazendo exposição em dólar. E qual que pode ser aí o próximo porto seguro, né, pessoal? Eu acredito que vai ser o Bitcoin. O Bitcoin é meio controverso, porque hoje o Bitcoin é visto como um ativo especulativo, né? Como a gente veio falando aqui no canal, inclusive eu mostrei aqui de graça para vocês lá em dezembro que eu comentei que eu estava saindo das minhas posições de criptomoedas, porque eu acreditava que nós estávamos entrando num bear market, e de lá para cá as criptomoedas vêm derretendo, os mercados de maneira geral vêm derretendo, porque eu sei ler os sinais, né, da macroeconomia e venho trazendo esses sinais para vocês. Então quando a gente lê esses sinais, escuta esses sinais, a gente consegue tomar melhores decisões. Então hoje, né, por que eu saí das criptomoedas lá em dezembro de 2021? Porque hoje eu entendo ainda que as criptomoedas são vistas como ativos especulativos. As pessoas entram nas criptomoedas para especular, né? Então por isso que eu vejo elas dessa maneira. Então a grande sacada, pessoal, é que eu acredito que em algum momento as pessoas vão parar de ver o Bitcoin apenas como um ativo especulativo e vão ver o real fundamento do Bitcoin, né? E também essa questão dele ser deflacionário. Então a expansão dele é deflacionária. Hoje 19 milhões de bitcoins já foram emitidos e o máximo que vai poder ser emitido é 21 milhões de unidades, né? E essa inflação ela vai caindo conforme os halvings vão acontecendo, aonde a recompensa aos mineradores vai caindo pela metade aí a cada 4 anos. Então a questão é que, do contrário do dólar, do contrário do real, existe aqui um ativo, né, que é o Bitcoin, que eu acredito que vai se provar ainda como reserva de valor, ainda não se provou, né? Por isso que a gente tem que surfar os ciclos do Bitcoin. O Bitcoin também tem os seus ciclos. Lá no clube, né, no meu treinamento, eu aprofundei com vários indicadores sobre o ciclo do Bitcoin, mas a grande questão é que o Bitcoin tem os seus ciclos e aí você tem que surfar o ciclo do Bitcoin para você aproveitar o momento de expansão e vender, colocar lucro no bolso para se proteger do momento de contração. Eu acredito que nós estamos agora no momento de contração das criptomoedas, podem ocorrer repiques, né, durante a queda, mas o mais natural a ser visto aí é mais quedas. Eu já fiz uma análise aqui no canal gratuito, colocando os meus alvos para as criptos, né? Então a grande questão, pessoal, aqui não falando de valor, né, mas falando de fundamento, é que eu acredito que o Bitcoin ele pode sim aí no futuro ser visto como um ativo de reserva de valor, justamente porque as moedas estatais hoje sem lastro, elas são impressas a rodo, e esse ativo ele acaba tendo um freio algorítmico, né, de 21 milhões de unidades. Mas ainda hoje ele é visto como ativo especulativo, por isso que a gente trata ele dessa maneira. Mas conforme ele vai amadurecendo, conforme as pessoas vão entendendo, eu acredito que a volatilidade dele vai diminuindo e as pessoas elas podem, né, um dia ver ele como um ativo com reais fundamentos aí para reserva de valor, como por exemplo ser um ouro digital, tá? Muito bem. Aqui para finalizar, pessoal, falando do Brasil, né? Em 2021, salário R$2.000, quilo da carne R$30, lata de óleo R$2, gasolina R$4,10, lata de milho 0,75 centavos. Hoje, né, o salário continua os mesmos R$2.000, só que o quilo da carne tá o dobro, a lata de óleo tá R$10, né? Isso aqui é um absurdo. A gasolina aqui a 6 conto, a lata de milho 2,50, né? E aí a verdade é que você não ganha mais R$2.000 por mês. Agora você ganha uns 800 no máximo, né? Não, na verdade você continua ganhando os R$2.000. Só que a potência, né, o poder de compra desses R$2.000 hoje, ele está dilapidado. E por isso que eu acredito que um dos ativos que no futuro podem, né, hoje na verdade se prova como uma forma de você aí proteger o seu capital é, por exemplo, o dólar, né, que a gente falou, e futuramente pode ser aí as criptomoedas, claro, dominando os ciclos dela, né? O que não pode ficar é com o real parado ali debaixo do colchão. Tem que estar investindo antifrágil, porque se você está com o dólar parado ali, com o real parado, aliás, a única certeza que você tem é que ele vai estar perdendo poder de compra. E quando você investe, né, dominando os ciclos e gerenciando seu portfólio, você consegue pelo menos proteger aí, tentar lutar para proteger o seu poder de compra. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso, finalizo por aqui, espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau. Fica de olho na inflação, hein? Políticos só vão te lascar. Seja você o seu próprio presidente e pare de acreditar que político vai salvar a sua vida.
vá cuidar da sua vida, que vai dar bom.